Sim Notícias. Oferecimento. Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Alternativa Linhares Solar. Use o sol a seu favor. Ótica Veja. Há 45 anos, sua melhor visão. Centro Linhares. Olá, confira a partir de agora os principais destaques de Linhares e região. Nosso Sim Notícias está começando. Veja na edição desta sexta-feira. Uma operação da polícia levou para a cadeia em Linhares um suspeito de estupro na comunidade de Rio Quartel. No Dia Mundial da Alimentação, o NAPS realizou uma ação educativa em Linhares nesta manhã. A Associação de Piscicultores do Guache, aqui no município, garante renda a pescadores da região há pelo menos 10 anos. Confira ainda a agenda do final de semana dos candidatos a prefeito aqui do município de Linhares. E no nosso último bloco de hoje, veja uma entrevista com João Paulo Guzmão, candidato a vice-prefeito de Linhares pelo PSOL. Tudo isso e muito mais agora, aqui na sua TV Sim, canal do Espírito Santo. Uma operação da Polícia Civil cumpriu vários mandados de prisão e de busca e apreensão em Linhares nesta sexta-feira. No bairro Movelá, os policiais prenderam um rapaz de 21 anos que é acusado de tráfico de drogas. Já em Rio Quartel, um homem de 36 anos, acusado de estupro de vulnerável, também foi preso. Segundo a polícia, ele se masturbava na presença de duas meninas de 10 e 11 anos de idade, vizinhas dele. O homem atraía as meninas para brincar com o filho dele e, quando não havia outros adultos no local, cometia os abusos. Ele foi encaminhado para o presídio de Xuri, Complexo Penitenciário de Xuri, em Vila Velha. E a repórter Cris Martinelli traz outros destaques policiais da região. Um morador dos Três Barras teve o seu veículo, um Fiat Strada vermelho, furtado. O carro estava estacionado na rua Hélio José de Almeida, quando dois indivíduos se aproximaram e saíram com ele. O veículo pertence a um mecânico e as ferramentas de serviço dele também foram levadas. Os autores do crime ainda não foram encontrados. Qualquer informação pode ser repassada através do 181. A segunda vara criminal de Linhares criou um projeto para a apresentação de pessoas em cumprimento de pena de forma virtual. A iniciativa tem por objetivo assegurar a saúde de jurisdicionados e integrantes do sistema de justiça. Ao todo, já foram registrados 254 comparecimentos de modo remoto. A apresentação é realizada de segunda a sexta por celular, tablet, iPad, notebook ou computador. É preciso que o reeducando instale o aplicativo Zoom Cloud Meetings e, com um documento em foto, ingresse na reunião. A gente muda de assunto agora. A união de forças de pescadores da comunidade de Guache, interior do município, resultou na criação de uma associação que garante renda para famílias da comunidade. A Apiguá existe há 10 anos e produz pelo menos 15 toneladas por mês de pescado. A Associação de Piscicultores do Guache, Apiguá, existe há cerca de 20 anos. Localizada a 20 quilômetros de Linhares, a associação é banhada pela Lagoa do Paranã. Então, a Apiguá é uma associação produtora, envolvendo assim 15 famílias diretamente, e é onde a gente trabalha com a criação de tilápia em tanques rede. Isso a gente já vem fazendo esse serviço já desde 2000. De 2000 até 2020 a gente trabalhou com essa atividade aqui nessa região aqui. E nós somos os pioneiros aqui na região. O Anesildo teve contato com a pesca ainda criança e hoje é o presidente da associação. Os associados trabalham de acordo com uma escala. Para grande parte deles, a associação funciona como um complemento de renda, já que muitos têm como atividade principal a pesca extrativista e a agricultura. Assim, uma pessoa trabalha hoje, o outro trabalha amanhã e vão fazendo a rotatividade até completar e voltar o último fazer já do mês seguinte, e a gente não para o serviço, né? Durante o mês todo a gente vai fazendo essa rotatividade e tentando fazer com que as coisas dêem certo. A Associação de Pescadores do Guache trabalha com as tilápias em cativeiro. Eles chegam ainda aqui alevinos e são colocados nesses tanques em rede. A partir disso ainda tem 3 etapas. Então, os alevinos chegam em cerca de 2 gramas a 3 gramas
E daí a gente trabalha com ele em 3 etapas, né? De alevino passa para juvenil e juvenil passa para o sistema de engorda. É um manejo um pouco difícil, mas a gente consegue fazer se a gente tiver com vontade para fazer, né? Tudo a gente faz, depende da necessidade. Por mês são produzidas cerca de 15 toneladas. Parte dessa produção é destinada à merenda escolar da comunidade. Por conta da suspensão das aulas, essa demanda teve uma redução. Hoje a gente está com uma defasagem que bem inferior, cerca de uns 20%, 25% da nossa produção hoje. Está muito pequena, porque a gente também não tem para onde mandar esse produto, a gente está com problema nessas vendas, mas cerca de 15 toneladas de peixe mês. A Apiguá conta com alguns parceiros, como o Incapé e o Sebrae, que auxiliam os produtores com orientações. Sempre trabalhou em parceria aqui com o pessoal do Incapé, o pessoal muito envolvido nesse assunto, né? Sempre buscando orientar os produtores aqui e também buscando um pouco de tecnologia fora para trazer para a gente, que eles têm um conhecimento bem legal nisso aí. E também o Sebrae também esteve aqui envolvido com a gente durante um bom tempo, trazendo um pouco de conhecimento para o grupo. Como o Sebrae está afastado, hoje a gente está trabalhando com a DVF, que é uma empresa contratada pela Renova para colaborar na gestão da associação. Esses trabalhos da DVF hoje estão fazendo via remoto, porque não dá para ser presencial, então eles estão fazendo via remoto para não deixar parar, né, até voltar a ser presencial. Tá aí a união que gera a fonte de renda para os moradores da região. Vamos ver como fica o tempo neste final de semana, né, neste sábado em toda a nossa região. Este sábado será de tempo nublado e chuva fraca, as temperaturas bem amenas. Linhares terá mínima de 21 e máxima de 25 graus. Em Colatina, variação entre 20 e 29. São Mateus com mínima de 21 e máxima de 22. E Vitória, a mínima é de 22 e máxima de 26 graus. E agora você confere a agenda dos candidatos a prefeito de Linhares para este final de semana. Confira aí. Neste sábado, a candidata Eliana Dadalto, do Podemos, tem agendada uma caminhada no bairro Nova Esperança às 8h30. Às 10h30, uma caminhada na comunidade Vila Capixaba. E às 18 horas, uma reunião marcada no residencial Rio Doce. Também no sábado, o candidato Marcos Garcia, do PV, tem agendada às 9 horas da manhã gravação interna. Às 15 horas, uma caminhada na comunidade em Povoação. E às 17 horas, uma reunião com a comunidade, ainda em Povoação, em frente à Praça São Benedito, rua principal. O candidato Lucas Escaramuza, do DC, tem agendado às 9 horas um adesivaço na Praça 22 de Agosto, no centro de Linhares. E às 19 horas, participará do Culto das Mulheres, no bairro Linhares 5. O candidato Guerino Zanon, do MDB, tem no sábado uma gravação de programa eleitoral marcada. Já no domingo, agenda interna. E na segunda-feira está marcada uma videoconferência com apoiadores. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já trazendo outros destaques da nossa região, falando inclusive sobre uma feira agroecológica. É um instante só. De volta com o nosso segundo bloco do Sim Notícias de hoje. Bom, nesse dia 16 de outubro é comemorado o Dia Mundial da Alimentação. O Serviço de Saúde do município de Linhares fez uma ação educativa nesta manhã. Então, no dia 16 de outubro, nós comemoramos o Dia Mundial da Alimentação. Daí, a Secretaria de Saúde, por intermédio do NAPS, está promovendo essa ação, cujo intuito principal é estimular a mudança de hábitos da nossa população no que tange a ingesta aumentada de alimentos saudáveis, como verduras, como frutas, e a diminuição da alimentação que não agrega nenhum valor nutricional, como frituras, como gorduras. Então, a gente chama a atenção da nossa população para que simples mudanças no hábito alimentar já pode acarretar um benefício enorme na saúde. É isso aí, cuidar bem da alimentação, né?
E, por falar nisso, uma cooperativa de Colatina reúne dezenas de produtores da agricultura familiar. Uma feira de produtos orgânicos é o local para a comercialização dos produtos na cidade. Grande parte do cultivo e da produção dos agricultores de Colatina e Santa Maria de Jetibá são trazidos para essa feira orgânica de Colatina. Seu Gerson é produtor rural há mais de 40 anos. Ele, a esposa e a filha têm uma barraca nessa feira colatinense e fazem parte da CAF, a Cooperativa de Agricultura Familiar Serrana. Ele fala das vantagens de ser um cooperado. A gente está vendo que a gente não é um só, a gente já somos em mais. Isso dá um prazer na gente de poder trabalhar cada vez mais. São várias coisas boas que acontecem lá, só que eu não me recordo no momento tudo o bom, mas é muito bom trabalhar numa cooperativa, isso faz uma grande diferença no agricultor familiar. O produtor explica de que forma acontece o trabalho na CAF Serrana e fala dos outros locais no estado onde esses produtos são comercializados. Os agricultores familiares que trabalham em conjunto e fizeram a CAF, tudo com a intenção de ajudar na merenda escolar, mais ou menos assim nessa situação. E a gente poder também escoar os produtos da gente. Na Grande Vitória, na Serra, em Viana, Barro Vermelho, existem inúmeros pontos na Grande Vitória. Aqui na Feira Orgânica de Colatina são comercializados diversos alimentos feitos pelos produtores rurais da Cooperativa de Agricultura Familiar Serrana, lá de Santa Maria de Jetibá. E é aqui que eles escoam e vendem a produção. O Vantuil também é produtor rural e comercializa verduras, hortaliças, queijos e até leite na feira colatinense. Ele fala da importância do cooperativismo para a inserção dos agricultores nesse local. Arrumo ponto de feira para o associado e ajuda nessa questão, né? De fazer assim, girar, né? Porque a feira orgânica é desse jeito. A pessoa sozinha não consegue fazer nada, não consegue entrar para venda, né, na questão. Então a associação ajuda, né? Mas ser produtor rural não é lá essas maravilhas. Existem algumas dificuldades. É trabalhoso, né? Orgânico é tudo manual, né? Assim, é tudo mais na capina, então não é fácil não. O mais tem vezes que você perde muita produção, né? Que para quem assim, tem os locais de venda, mas para o cara assim, começar, se não tiver para onde vender, é meio complicado. Então, quando ele tem como escoar a produção, aí vai embora, né? Mas ainda tem a parte compensatória de tudo isso. É que você poder, assim, chegar na feira e você vê o pessoal procurando, dar valor ao produto, né? Aí é prazeroso, né? Você sabe que o pessoal consome, que gosta mesmo e para a saúde do povo também, né? E vamos conferir como fechou a semana o mercado do café. O Arábica tipo 6, R$ 455 a saca. A Arábica 7, R$ 363. E o Conilon tipo 7, cotada R$ 380 a saca. Fique ligado, daqui a pouco, depois do intervalo, você confere mais uma entrevista com o vice-candidato a prefeito de Linhares, João Paulo Guzmão, do PSOL. O bate-papo é no retorno depois do intervalo. Bom, minha gente, nesse nosso último bloco, o Sim Notícias continua com a série de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito aqui em Linhares, obedecendo a ordem de sorteio realizado aqui nos estúdios da TV5, a presença das coligações. E hoje o nosso convidado do último bloco, o quarto entrevistado desta série, é o professor João Paulo Guzmão, candidato a vice-prefeito ao lado de Igor Belúcio, do PSOL, aqui no município de Linhares. João Paulo, boa noite, como vai? Tudo bem? Boa noite, tudo bem. Muito obrigado pela essa oportunidade de a gente estar aqui, né, se apresentando também para o povo. Tá jóia. Bom, o nosso tempo é de 10 minutos, vou pedir nossa produção para colocar o cronômetro na tela. Essa entrevista tem 10 minutos de duração, um momento para a gente conversar, apresentar você, cidadão, o candidato a vice, né, o João Paulo, professor, ao lado de Igor Belúcio, do PSOL. Bom, João Paulo, nos fala um pouco da sua história, da sua origem, né, se você é linharense, como é que foi essa ideia, né, esse impulso de vir candidato a vice-prefeito? Perfeito. Bem, eu sou linharense, né, nascido aqui.
E desde novo sempre tive muito apreço à vida silvestre, então sempre gostei de bicho, de animal, planta. E isso me fez buscar o curso de biologia. Então, quando eu estava no terceiro ano, consegui passar na Universidade Federal de Viçosa para o curso de biologia. Lá fiquei minha graduação. Depois entrei no mestrado em biologia animal, concluí o mestrado e passei a trabalhar em alguns pontos, né, Brasil. Mas sempre com o intuito de voltar, porque eu gosto muito de Linhares. Eu sempre fui apaixonado por Linhares. Todo mundo que eu consigo trazer para Linhares, eu tento trazer. E por sorte e competência, obviamente, passei no concurso ano passado, ano retrasado. Fui para Ecoporanga e consegui vir para Linhares esse ano e me estabilizar aqui como professor do Estado. Você é professor da rede estadual? Da rede estadual, na Escola Regina Banhos Paixão. O senhor leciona no ensino médio? Perfeito, ensino médio e ensino fundamental também. Biologia, né? Ciência e biologia. Agora, como é que foi essa decisão, né? Desde quando você conhece o Igor, que também é um jovem candidato, a gente vai ter a oportunidade de conversar, a gente conversou com ele no bate-papo das 6. Como é que foi essa ideia? Então, por coincidência, eu e o Igor, a gente jogava bola junto. Então, passou a conversar e eu descobri que ele era filiado ao PSOL, eu também era na época. E a gente passou a conversar mais sobre a questão do PSOL, sobre estruturar o partido aqui em Linhares. E nisso eu fui para Ecoporanga, então essa conversa esvaziou. No começo do ano, assim que eu voltei para Linhares, aí a gente voltou a se conversar e começou a estruturar de fato o partido, porque tem pessoas, tem pessoalistas em Linhares, porém não era registrado, burocraticamente falando. Então a gente passou a construir o partido, legalmente falando, e aí, com base no nosso trabalho, a gente decidiu, já estamos com o partido estruturado, vamos para dentro agora então. E aí resolvemos, né, lançar a candidatura. Agora, João Paulo, eu sei que vocês têm aí um plano de governo. Qual a sua ideia, caso, né, a chapa de vocês vença a eleição? Você pretende ser aquele vice mais atuante ou prefere estar mais nos bastidores? Não, eu pretendo ser um vice bem atuante. Inclusive, né, tem uma proposta nossa que eu acho que é, inclusive, um carro-chefe, que é justamente a prefeitura itinerante. Como é que funciona isso? A cada semana, né, vai ser um regime que a gente vai conversar ainda, mas provavelmente a cada semana vai ter um representante da prefeitura em um bairro, para poder escutar qual que é o anseio da população para aquele ponto. As demandas do povo? Exatamente. Porque a gente quer fazer uma política com base no diálogo, principalmente no ouvir, né? Que a gente fica meio esquecido, assim, a população fica meio sem voz. Então a gente quer dar voz e para poder fazer um projeto desse tipo, que demanda tempo e trabalho, você precisa de ter, né, várias pessoas, não só o vice, mas várias pessoas atuando dentro dessa frente. Então eu pretendo ficar, com certeza vou trabalhar bastante. Vou estar recebendo para isso, né? Agora, como professor, conhecendo linharense, né, conhecendo a realidade do município, o que você considera assim, um ponto fundamental e uma demanda mais urgente para o povo de Linhares? Certo. Eu acho que uma demanda urgente do povo, na realidade, são duas, né? É saúde e educação, sempre. Então eu vou até fugir desses tópicos, porque são tópicos que são comuns. Isso é o básico que a gente tem que dar para a população, é saúde e educação de qualidade, o básico. Inclusive, né, o IDEB saiu agora, Linhares foi mais ou menos, inclusive com uma disparidade muito grande entre escolas boas no IDEB e escolas ruins, ou seja, mostra que não é só a escola em si na educação, é todo o entorno. Então a gente precisa melhorar o entorno de cada escola também. Dentro da saúde, com certeza é lamentável, eu e o Igor um dia fomos lá no HGL para poder conversar com o povo também, e assim, é triste você ver aquelas pessoas, né, na maca, no meio do corredor. Então são demandas que são urgentes. Mas, na minha visão, eu acho que Linhares peca muito em um ponto, que é turismo. Por que eu pego no turismo? Se você tem uma cidade que se desenvolve economicamente com base no turismo, qualquer gestor que encostar nela, que assumir a prefeitura, ele tem que garantir o mínimo de estrutura, o mínimo de transporte e o mínimo de qualidades essenciais para o turismo não morrer. Então eu acho que ele é um pilar que consegue nivelar qualquer gestor com o mínimo necessário. Você acha que é um potencial que está sendo pouco explorado? Com certeza. Pouquíssimo explorado, a gente não vê um projeto para o turismo. Então a gente tem várias matas aqui, a gente tem um turismo de observação de aves, que é, salvo engano, é o segundo que mais gera renda nos Estados Unidos, depois da caça. Então assim, é um turismo que não agride a natureza. A gente tem área
com força de mata aqui que a gente não explora. A gente tem turismo de aventura. Você sai daqui, vai em São Rafael, você tem cachoeira. Então, assim, a gente tem várias frentes, turismo agroeconômico, né? Então, você tem, acho que está tendo vinheira em São Rafael, né? Plantação de uva lá. Então, você tem um turismo que você consegue utilizar a uva como fonte de turismo. Então, a gente tem potencialidades turísticas aqui que a gente não explora. Alavancar o turismo. Perfeito. Agora, quais as suas perspectivas, professor João Paulo, com relação ao futuro de Linhares nesse pós-pandemia, daqui os próximos 10, 20, 30 anos? Perfeito. O primeiro momento pós-pandemia vai ser um momento bem difícil, né? Todo mundo sabe que a arrecadação vai cair bastante. Então, assim, inclusive é uma coisa que a população tem que ficar atenta, né? Não dá para ter muitos projetos milagrosos. Eu imagino, né? Minha visão é que a gente tem que garantir sempre o que tem, a gente melhorar. Ferramenta de gestão, alguma prática que está sendo subutilizada, coisa do tipo. Porque para fazer obras maiores, provavelmente a arrecadação vai ficar menor. Nesse primeiro momento vai ser difícil. É isso. Só que eu vejo Linhares para os próximos 5, 10 anos, principalmente com o aeroporto ficando pronto, aqui vai ser um polo logístico. Isso está ficando bem claro. A gente já tem a rodovia que corta, a gente tem uma topografia muito plana, que a gente é região de Sudene, então a empresa adora vir para Linhares, né? Assim, é só você conversar 10 minutos, explicar Linhares para uma empresa que o cara já vai se apaixonar. E se ele vier aqui via... Empresário vem muito via avião, né? Então a gente precisa do aeroporto pronto. E a gente tem o porto, né? Tem projeto de porto aqui também perto, então eu acredito que a gente vai se desenvolver enquanto uma cidade logística, de exportação e coisa e tal. Só que a gente tem que tomar cuidado nesse crescimento acelerado, que eu imagino que Linhares vai ter um crescimento bem acelerado nisso, para a gente não ocorrer naquele crescimento que a gente coloca os pés pelas mãos, e aí deixa de oferecer saúde, deixa de oferecer educação. Preocupar também com o social. Exatamente. A gente tem que ter uma balança, né? A gente, lógico, a prefeitura, a gente precisa de ter muito equilíbrio nos gastos, mas talvez, mas a gente tem que focar muito nisso, né? Que a gente não pode pensar só no econômico e deixar a população, deixar a saúde, deixar a educação, deixar a mobilidade urbana de lado. Então a gente precisa de ter bastante raciocínio nesse nosso crescimento, porque com certeza a gente vai crescer. Equilibrado, né? Equilibrado. Tá jóia, a gente está conversando com o candidato a vice-prefeito pelo PSOL, ao lado de Igor Belúcio, o professor João Paulo Guzmão, jovem João Paulo. Professor, para a gente finalizar, nós temos aí pouco mais de 1 minuto, né? Eu queria que você aproveitasse esse espaço para fazer as suas considerações, né? Perfeito. População linharense, nós somos do PSOL, né? Eu mais o Igor, temos o professor Leonardo, temos a Sandra Mara, que já foi vereadora aqui na cidade, e nós estamos nos estruturando agora. Sabemos que somos um partido pequeno, né? A gente precisa da sua ajuda, então a gente quer mais pessoas atuantes dentro da política de Linhares. Por que eu decidi entrar na política? A gente reclama, mas não age. Então acho que é o momento da gente parar de reclamar e começar a agir. Então venha, converse com a gente, procure. Vamos estruturar vários pontos de trabalho dentro do partido, para não ficar uma coisa teórica e sim prática, né, com a mão na massa. Então assim, a gente precisa de mais gente dentro da política e gente boa, né? Gente boa, gente capacitada, que entenda a necessidade de Linhares, porque senão vai ficar sempre a mesma coisa. Então assim, o que eu peço para você, eleitor e cidadão linharense, é que participe da política. Venha, faça um trabalho junto com a gente e a gente vai te esperar de braço aberto, pode ter certeza. Tá jóia, eu agradeço ao professor João Paulo Guzmão, né, por esse bate-papo, né, recebendo os vices, uma maneira de levar o cidadão, né, apresentar ao cidadão um candidato a vice-prefeito também. Perfeito, eu acho que isso é interessante, pode aproveitar o tempinho final, eu acho interessante porque a gente teve aquele caso em uma cidade aqui no Espírito Santo que o vice estava lá nos Estados Unidos, né, então veja bem qual é o seu candidato, não precisa ser a gente, mas estude todos os candidatos para você poder ver quem é que você está apoiando. E o vice vai muito nisso, né? Tem que estar alinhado, Eu e o Igor, nós estamos bem alinhados em prol do desenvolvimento econômico e social de Linhares. Tá certo, professor. Muito obrigado pela presença. Obrigado, hein? Obrigado. Tá jóia. Gente, olha, nós conversamos com o professor João Paulo Guzmão. Lembrando, essa sequência, né, foi definida em sorteio realizado aqui nos estúdios da TV5, com a presença dos partidos, das coligações. E vou convidar você para que na próxima terça-feira, né, terça-feira da semana que vem, o nosso
o nosso espaço aqui de entrevistas, nós vamos receber a candidata a vice pelo Partido dos Trabalhadores, Juliana Ramalho, vai estar conosco aqui também. Ela é candidata a vice de Antônio de Freitas e vai conversar aqui no nosso último bloco do Sim Notícias. Agradeço pela sua companhia, assim a gente espera estar contribuindo para a decisão do seu voto. Continue também acessando nossas redes sociais, continue ligado na nossa TV Sim, canal do Espírito Santo.